um lado, existe uma indústria poderosa que fatura bilhões com a publicidade e a venda de bebida alcoólica no Brasil. Do outro, existem pessoas que se unem para tratar e tentar recuperar as vítimas do alcoolismo. Um dos grupos mais atuantes nesse árduo trabalho é o AA, Alcoólicos Anônimos. Hoje, vamos conhecer a sua atuação na internet. Os Alcoólicos Anônimos são uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 70 anos ajudam gratuitamente homens e mulheres a vencerem o mal do alcoolismo. O site do AA é bastante completo, com ilustrações, textos e áudios que explicam como funciona o mundialmente consagrado método dos 12 passos e sua valiosa rede de colaboradores voluntários. Para saber mais sobre o AA, consulte a lista de endereços e mapas. Ali está o caminho para chegar a um grupo em sua cidade. No link sobre o AA, escolha a opção Localização dos grupos. Depois, é só procurar por estado e cidade. Em São Bernardo do Campo, por exemplo, existem 6 grupos do AA. Um dos apoios fundamentais para superar o desejo de beber vem dos voluntários do AA, que conversam e ajudam, transmitindo esperança e força nos momentos mais difíceis. Agora, este apoio também está na internet, onde todos podem participar. O AABR é um grupo de alcoólicos anônimos cujos membros compartilham experiências em tempo real, 24 horas por dia, através de uma lista de e-mail, uma sala de reunião por voz e uma sala de reunião por texto. Para acessar a sala de reunião por chat, basta clicar em Salas de Reuniões, no canto esquerdo do site, e escolher Sala de Chat Texto ou Sala de Chat Voz. Depois, é só fazer um cadastro, participar e trocar experiências. Não deixe de visitar o site do UNIAD, Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas. O UNIAD é um centro de ensino, pesquisa, prevenção e tratamento do uso indevido de álcool, tabaco e outras drogas, e que possui diversos artigos com informações úteis para a comunidade, principalmente sobre os excessos cometidos por jovens e adolescentes. A seção vídeo traz uma série de entrevistas com especialistas sobre a dependência de álcool e outras drogas. O site também possui 3 blogs sobre os temas. O blog Dependência Química tem a coordenação do psiquiatra Ronaldo Laranjeira, que estuda o problema há mais de 20 anos. Os blogs Jogo Limpo e Se Liga trazem atualidades, pesquisas e destaques sobre os males do consumo de álcool e drogas no Brasil e no mundo. Na seção Onde Procurar Ajuda, são elencados os endereços dos locais dos centros de reabilitação no estado de São Paulo. Também vale o destaque para a seção Pergunte ao Especialista, que ajuda a tirar dúvidas dos internautas. As perguntas e as respostas são compartilhadas no site, uma ajuda preciosa na hora de consultar um assunto ou dividir uma experiência. Participe, divida, consulte. O conhecimento é a melhor forma de combatermos nossas dificuldades. O nosso convidado desse bloco é o professor Kleber Nogueira Carrilho, sociólogo e professor da Universidade Metodista de São Paulo. Tudo bem, Kleber? Tudo em ordem, Marcelo. É um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores. Internautas também, estamos ao vivo. Aí. Kleber, você trabalha na indústria publicitária. Eu queria que você me falasse um pouco do discurso publicitário na hora de vender cerveja. Olha, o interessante é o seguinte, a publicidade tem uma função que é retomar alguns aspectos culturais para vender produtos. Eu reaproveito heranças culturais para falar de produtos. Isso acontece na indústria da cerveja também. O que ocorre é que, com o passar do tempo e essa, entre aspas, demonização do discurso publicitário de álcool, de fumo e tudo mais, algumas questões começaram a ser levantadas na publicidade. Porém, essas questões também podem ser levantadas na sociedade como um todo. Por que aspectos a publicidade retoma essas questões de sociabilidade, de alegria, para falar de álcool? Isso é extremamente importante que a gente discuta, né? Inclusive a gente ouvia assistia ao bloco anterior. No entanto, a gente precisa pensar por que ainda a gente tem essa herança cultural de valorizar o álcool como uma espécie de participante fundamental das razões de sociabilidade, dos momentos de sociabilidade. Então, a publicidade, ela
tem uma certa função que serve para qualquer tipo de produto, que é trazer essas questões culturais para o consumo. No entanto, ela não é a única responsável por isso. Na verdade, são heranças culturais que a gente tem, que a gente acaba trazendo para a publicidade. Excelente. A cada ano, com as campanhas publicitárias, o consumo de litros de cerveja per capita no Brasil aumenta, seja Perfeito. entre jovens, seja entre mulheres, ou seja, a publicidade funciona e funciona muito bem. Os publicitários fazem cada dia publicidades mais criativas e que ampliam a venda nos pontos de venda de cerveja. Perfeito. Esse aumento no consumo de álcool está relacionado também com acidentes de trânsito e com o início de drogadicção para diversas outras drogas, como crack, por exemplo. Então, de que forma que a publicidade ela pode passar uma mensagem que vá contra o próprio desejo de aumentar a venda de publicidade, no ponto de venda? Olha, é uma questão importante, né? Eu não tenho informações sobre a quantidade de pessoas que começaram com álcool e foram até o crack, mas acredito que até haja uma relação. Mas acidente de trânsito, a gente imagina acidente de bastante, trânsito, né? Bastante, lógico. Eu acho que a publicidade tem uma função muito importante, que é dar para o público a opção de escolha. É óbvio que a publicidade não pode acabar com o consumo de cerveja, porque isso seria contra a própria razão de existir da atividade. No entanto, a gente consegue sim, através inclusive da autorregulamentação, coisa que já existe e não é muito respeitada. A gente consegue trabalhar com essa ideia de dar uma opção para o consumidor, que é, olha, eu tenho tal produto, este produto é muito interessante e ele pode ser divertido se você souber usar. Agora, é óbvio que a publicidade não consegue educar sozinha. Por isso, uma função importantíssima dos educadores, como a gente viu no bloco anterior. Os educadores têm uma função importante para apresentar essas questões do álcool. A publicidade vai fazer isso? Talvez até faça. Você vê a Ambev, por exemplo, trabalhando hoje, se você ligar as TVs comerciais, está no ar um filme de Ambev falando sobre a obrigatoriedade de 18 anos para o consumo. Agora, o fato de o menino ir até o ponto de venda e conseguir consumir com menos de 18 anos, não foi uma agência de publicidade que deixou ele consumir, né? Existe uma cultura geral de que tudo bem, o menino não tem 18 anos, a lei não permite, mas a gente deixa ele consumir. Lógico que esse não é um problema somente da publicidade, é um problema cultural muito importante no país. Olha, todo menino, quando tem lá seus 12, 13 anos, ele verifica entre os amigos, inclusive às vezes tem influências dos próprios pais para que ele comece a beber. Isso não foi a publicidade que fez, né? Então a publicidade tem uma função importante para dizer, olha, beba com moderação, tenha escolha. Agora, não dá para a gente achar que a publicidade pode conseguir fazer com que as pessoas não tenham não deem essa importância muito grande para o consumo de álcool desde a adolescência. E como que as marcas estão se relacionando usando o meio digital? Olha, então, onde estão os adolescentes, onde estão os novos públicos? Nos meios digitais. Aí você vai falar, então, tá vendo? Eles estão querendo buscar os públicos mais jovens. No entanto, essa interação ocorre tanto através das marcas, lógico, mas existe algo que é muito interessante na internet. Quando os jovens combinam para sair, por exemplo, eles incluem o assunto álcool sem que haja uma influência das marcas. E a gente tem que se perguntar, né? Como eu acredito que a publicidade não tem essa função, não tem essa capacidade enorme que algumas pessoas pensam, que a publicidade consegue mudar comportamento. Mas você acha que a publicidade que você ensina nas tuas aulas, ela consegue fazer com que o produto seja mais vendido? O detalhe é o seguinte, Marcelo, ainda bem que você voltou a isso. O que você acha que que fez aumentar a venda de álcool pode ser a publicidade, mas a gente tem uma outra leitura possível. Olha a quantidade de pessoas que entraram no mundo do consumo. Olha o aumento do poder aquisitivo, que é tão importante para todo mundo, né? Que aconteceu nos últimos anos. Isso aumenta o consumo de uma série de coisas. Os produtos com gordura trans, por exemplo, aumentaram também, né? O álcool também. Agora, eu dizer que é só publicidade, eu estaria sendo, no mínimo, irresponsável. Acho que as marcas precisam ter a consciência de que elas sempre devem falar da responsabilidade, da opção. Você acredita que se, por exemplo, a propaganda de cerveja, se não existisse as grandes verbas publicitárias para divulgar propaganda de cerveja, seja na internet ou na televisão,
o consumo ele iria aumentar naturalmente ou não? Olha, eu posso te citar algumas experiências no mundo, e desde muito tempo, de que proibições, em geral, trazem mais consumo e traz aquele... Se você pensar, por exemplo, na proibição... Você falou de cigarro no início, né? A proibição de cigarro em alguns países, a proibição do fumo, principalmente em alguns locais, fez com que os adolescentes voltassem a querer fumar. Por quê? Porque existe algo de transgressor no ato de fumar. Isso é terrível também. A gente tem que pensar na comunicação desse jeito. Você tem alguns dados sobre isso em alguns países? Eu não tenho dado agora, mas, por exemplo, eu posso citar o Canadá, inclusive, uma colega nossa estava conversando comigo, que justamente o jovem, depois de muita proibição do cigarro, inclusive em locais para consumo, né, a proibição de consumo em certos locais, isso fez com que os jovens pensassem no cigarro agora como uma opção por uma certa transgressão. Isso é extremamente complicado, então eu não posso proibir a comunicação simplesmente porque é bonito proibir, é politicamente correto proibir. Eu preciso pensar numa comunicação consciente, responsável. Você acredita que, por exemplo, que o fato de proibir a propaganda no cigarro no Brasil aumentou o consumo de cigarro? Tem um detalhe, o Brasil nunca teve uma herança cultural do consumo de cigarro. Em nenhum momento da história do Brasil houve a ideia de que vamos fumar socialmente com a família e tudo mais. O álcool é uma outra história. Se você é neto de italianos, por exemplo, seu avô, quando você tinha 4 anos, misturava vinho com água para te dar. Isso faz parte de uma cultura. Eu não posso simplesmente falar, eu proíbo a publicidade, pronto, está tudo resolvido. Então, mas vamos lá. Nos colégios, nessa mesma época, os professores batiam nos alunos. Hoje, os professores ensinam a fazer uma análise crítica da publicidade na TV. Então, se fumava no cinema, se fumava nos elevadores, se fumava nos aviões. Perfeito. Né? E depois ficou provado que o cigarro dá câncer e que faz mal. O que a gente está discutindo hoje é como que a indústria de cerveja está utilizando os meios digitais e a publicidade, já que cresceu o consumo e mais pessoas têm acesso, inclusive a automóveis e motocicletas. Perfeito. Qual é o impacto que isso está tendo no trânsito e nas mortes no sistema público de saúde? Olha, eu posso te dizer, Marcelo, que o álcool tem uma função muito importante neste problema. O álcool é responsável por tudo isso. O que eu não posso afirmar, e aí talvez pudesse ser interessante se eu pudesse afirmar, mas não tenho esses dados, é que a publicidade faz isso. Agora, eu não posso esquecer que existe um aspecto de educação nesse processo. Eu preciso dizer para as pessoas que beber é uma opção para ter prazer, para sociabilidade, e eu não posso sair bebendo igual um louco. E você acha louvável, por exemplo, um atleta fazer uma propaganda de cerveja? Eu acho muito complicado porque a associação de esporte e álcool, na minha cabeça, não funciona. Para você ver como a ideia da responsabilidade na comunicação é fundamental e não a proibição da comunicação. Eu tenho um filho de 14 anos, tá? E um filho de 14 anos estudando num colégio, no 9º ano do colégio, as coisas são incluídas. O álcool é incluído neste processo e poucas vezes essa ideia de beber que aparece no menino de 14 anos tem a ver com publicidade diretamente. Às vezes tem a ver com o fato de ter ido a uma festinha e o pai do amiguinho botou cerveja para beberem. E isso é terrível. Essa é a discussão. Né? A gente precisa discutir primeiro culturalmente e incluir a propaganda nesse processo. Agora, não fazer uma discussão de publicidade puramente e achar que todos os problemas que advêm do álcool vão ser resolvidos. É um problema cultural muito sério que eu preciso discutir e incluir a propaganda. Tá? Vamos falar um pouco de cultura na internet? Pois não. Porque a gente tem aqui alguns sites, por exemplo, em que a pessoa simplesmente pergunta-se qual é a idade. Perfeito. E basta dizer sim e você já está automaticamente participando aqui do site. Tá. Né? Você tem o exemplo aqui da Itaipava, você tem o exemplo da Skol. Né? Sempre eu queria que você analisasse do ponto de vista da comunicação esses elementos que são utilizados, que são desenhos animados, quase cartoon. Né? Como é que é isso, o impacto disso na cabeça do jovem e do adolescente? Essa é uma linguagem voltada para o adolescente? Sim. Esse é um problema que a gente já discutiu algumas vezes, inclusive no CONAR. Né? O CONAR proibiu, entre aspas, ou dar umas dicas para que a gente não use personagens, por exemplo, teve uma época em Tartaruguinha, Sirizinho, uma série de coisas. Agora,
Essa é uma linguagem que eu também concordo que não é a ideal para conversar com adultos e falar de opções. Essa é uma linguagem para conquistar jovens. Isso é uma questão que também deve estar nessa discussão. Já existe alguma regulamentação? Como que o CONAR enxerga essas novas mídias? E se já existe algum controle em relação ao que se passa nas redes sociais e na web? Olha, infelizmente a gente está num momento de crescimento dessa ideia de controlar web, controlar a comunicação da marca. O que acontece em determinadas circunstâncias é que a web é uma oportunidade para determinadas marcas conseguir fazer essa comunicação que não faz nos meios de comunicação de massa. Precisamos controlar? Precisamos e muito. Mas precisamos, de novo, controlar juntamente com outros controles extraoficiais, não o controle legal, né? Eu preciso discutir como é que a bebida alcoólica faz parte da vida deste adolescente e por que ela aparece na rede dessa forma. Vamos pensar que a rede é apenas um espelho do que acontece na sociedade. O ideal é que a bebida alcoólica não faça parte da vida do adolescente. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do nosso programa.